Olá pessoal, eu sou o professor Dalmo, estamos aqui no canal Entendendo Física, o nosso canal relativamente recente, mas eu vim aqui para agradecer você, agradecer pela sua inscrição, por ter dado seu like, por ter dado seus comentários, enfim, por ter prestigiado o nosso canal. Espero que tenhamos atendido até agora as suas necessidades, a sua expectativa e que você esteja gostando, esteja se divertindo, esteja aprendendo com o nosso canal, afinal aqui é Entender Física. E eu vim agora oferecer para você duas coisas, para você que está inscrito ou para você que venha se inscrever, porque alguns têm visualizado o canal, mas ainda não se inscreveram, então vá lá, aperta aquele botãozinho, se inscreve e vai servir para você que já é inscrito e quem está se inscrevendo a partir de agora. Até 31 de agosto, a partir dessa data, todo aquele que estiver inscrito no meu canal terá duas coisas muito interessantes. Primeiro, você terá a possibilidade de ter aula particular com super desconto. Por quê? Você diz assim, pô, Dalma, eu estou gostando, eu estou vendo lá as tuas aulas, está legal, mas tua aula, por exemplo, foi de eletrostática, tua aula foi das leis de Newton, mas eu estou preocupado com a minha prova de termodinâmica, com a minha prova de estática da semana que vem, o que eu faço? Aula particular por um preço super promocional para você que está inscrito no meu canal. 50 minutos de aula por apenas R$ 40. É muito difícil encontrar algo desse jeito. R$ 40 por 50 minutos de aula. É uma super promoção para você que está inscrito no meu canal. E segundo, você às vezes está lá fazendo seu exercício em casa, você achou que entendeu na sala de aula, mas agora você fala, poxa, e agora? Eu não estou entendendo. Como é que ele fez isso? Tira uma foto, faz o seu comentário, manda um áudio para mim no WhatsApp, no Face, no Instagram, como você quiser. É um plantão de dúvida para você. Eu vou te ajudar, eu não vou te dar a resposta direta, eu vou te ajudar a entender aquele assunto, aquele exercício, porque eu estou te ajudando a estudar. O nosso canal é Entendendo Física, que você vai entender, vai te ajudar na escola, vai te ajudar para o vestibular, ok? De hoje até 31 de agosto, plantão de dúvida gratuito para quem estiver inscrito no meu canal. E aula particular por apenas R$ 40 por 50 minutos de aula. Por quê? Porque você está me prestigiando, você se inscreveu, você deu seu like, você comenta, ok? Muito obrigado, felicidades, senhores e senhoritas. E agora, vamos para o vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor Dalmo, nós estamos aqui para mais uma aula de Física. O nosso assunto de hoje é eletrostática. Mas eu já vou te avisar que nós vamos pegar esse assunto e dividir em 5 vídeos. Uma sequência agora de 5 vídeos contando com a de hoje. Primeiro, nós vamos falar hoje sobre introdução e quantização da carga elétrica. Segundo, nós vamos falar sobre processos de eletrização. O terceiro vídeo vamos falar de força elétrica. No quarto vamos falar sobre campo elétrico. E aí o quinto vídeo é para a gente fazer a aplicação, exercícios sobre força elétrica, sobre campo elétrico, para você se preparar e você realmente entender física nessa parte de eletrostática. Então, se inscreva aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vá lá, ative o sininho aí para você receber as notificações. Toda terça, toda quinta temos aula nova, temos um vídeo novo e você não vai perder essa sequência de eletrostática que é muito importante, é fundamental lá aí no seu ensino médio e também se você vai fazer o vestibular. Então, não perca essa sequência. Vamos começar? Vamos ver aqui o primeiro vídeo. Começa com a gente falando sobre a definição, né? A eletrostática vai falar sobre eletricidade, porém a eletricidade com as cargas em repouso. Nós estamos tratando aqui de cargas elétricas em repouso. Depois, numa outra sequência de vídeos, nós vamos falar quando essas cargas estão em movimento, que aí é chamado de eletrodinâmica. É outra história que nós vamos falar em outro momento. Então vamos começar vendo assim, tudo que nós conhecemos, tudo que você conhece, que eu conheço, por exemplo, essa lousa, esse lápis, a minha camisa, a gente mesmo, o cachorrinho que você tem em casa, é matéria. É matéria. Então ele é formado de átomos. Então o conjunto de átomos vai formar essa matéria, tudo que a gente conhece aqui na nossa casa, na rua, na escola, no universo. Toda a matéria formada de átomos. E esses átomos são formados de partículas. Partículas muito, muito pequenininhas, são muitas partículas, não interessa para nós aqui ficar nomeando cada uma delas, mas vamos mostrar aqui um modelo bem simplificado de um átomo. Você que está no ensino fundamental, você já viu lá algum modelo atômico, no ensino médio você já viu alguns modelos atômicos, e aqui nós estamos fazendo um modelo simplificado para destacar as partículas principais, aquelas que nós vamos utilizar agora no ensino da eletrostática. Não nos interessa aquelas outras várias partículas que existem, mas sim
pegando esse modelo simplificado do átomo, que tem o seu núcleo, que é a parte da central, é a parte onde tem mais massa, a parte mais pesada mesmo do átomo. Quem está lá dentro? Os nêutrons e os prótons. E na parte externa, que é chamada de eletrosfera, evidentemente, quem é que está na eletrosfera? Os elétrons. Então, nós temos aqui, ó, nêutrons e prótons dentro do núcleo do átomo. Os elétrons, cada átomo tem lá uma quantidade de elétrons. Esses elétrons estão aqui, ó, na eletrosfera. Então, vemos aqui, ó, o núcleo, tem lá os prótons e tem os nêutrons. Enquanto que a eletrosfera é formada pelos vários elétrons que o átomo pode ter, tirando, evidente, o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron, né? Mas então, núcleo, prótons e nêutrons, eletrosfera, os elétrons. Agora, quando nós falamos em mecânica, a vedete, a coisa principal, é a massa. A massa é que é bastante importante. Mas quando a gente fala de eletrostática, então a carga elétrica, que é uma propriedade importantíssima de partículas, essa é a coisa importante que nós vamos tratar aqui. Aí veja bem, essas cargas elétricas vão fazer parte dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons, de modo geral. Mas aí nós vemos assim, quando nós falamos de prótons, que é essa partícula que está lá no núcleo do átomo, essas partículas têm cargas positivas. Vamos colocar um sinal de mais aqui. Então os prótons são cargas positivas. Os elétrons, que são as partículas que vivem aqui na eletrosfera, são partículas com carga elétrica negativa. Então, prótons têm carga elétrica, elétrons possuem carga elétrica, que é uma propriedade da matéria. E os nêutrons? Bom, nêutron, olha o nome do cara. O cara chama-se nêutron. Será que ele tem carga elétrica? Não, não tem. Então, os nêutrons não têm carga elétrica. A carga elétrica do nêutron é zero. Os prótons têm carga elétrica positiva, os elétrons têm carga elétrica negativa e o nêutron não tem carga. Ele não tem carga, a carga é nula ou a carga é zero. Então, cargas elétricas são é a coisa importante, a propriedade da matéria importantíssima no estudo da eletrostática e depois da eletrodinâmica. Vamos considerar aqui agora duas coisas fundamentais. E daqui a pouco, na segunda metade da aula, nós vamos ver um aspecto super importante que você vai usar muito no seu vestibular, é um conceito importante para o vestibular, para o Enem, que é o conceito da quantização da carga elétrica. Daqui a pouco, na segunda parte dessa aula, a gente vai considerar isso. Por enquanto, vamos ver aqui duas coisas importantes. Um princípio bem fundamental, um princípio que a gente, até intuitivamente, a gente tem na nossa cabeça, porque se fala isso muitas vezes, em muitas situações, até fora da ciência, mas é um princípio que a gente tem que levar em consideração no começo da eletrostática. Qual é? Você viu que as partículas podem ter carga elétrica positiva, no caso dos prótons, ou negativa, no caso dos elétrons. Um corpo pode estar carregado positivamente, pode estar carregado negativamente. E aí o que acontece? Princípio, se eu tiver cargas iguais, por exemplo, um próton e um próton, um elétron e um elétron, e estiver próximo, o que vai acontecer? Então nós temos como resposta que o resultado é que elas vão se repelir. Então cargas iguais se repelem. Agora, se eu pegar uma carga positiva aqui, uma carga negativa, então próton, elétron, próton, seja como for, cargas diferentes, e deixar eles aqui próximos, o que vai acontecer? Atração. Então, quando nós temos cargas diferentes, então, como resposta, quando essas partículas com cargas diferentes estão próximas, nós temos uma atração. Isso aqui é um princípio que nós devemos levar em consideração. É algo muito simples, muito simples. As pessoas costumam falar por aí até, os opostos se atraem, querendo dizer que pessoas bem diferentes acabam formando um parzinho interessante, pessoas iguais acabam não dando certo. Bom, mas o princípio é esse aqui, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. É o princípio zero, vamos dizer aqui, da eletrostática, né? Cargas iguais, cargas diferentes, o que vai acontecer? Agora, nós vimos que o próton é uma carga positiva, o elétron uma carga negativa, e essas cargas foram chamadas de carga elementar. Bem, lá no começo do século XX, 1906 em diante, eram as cargas que a gente conhecia. Depois apareceram, como eu disse, várias outras, mas eram chamadas cargas elementar.
E chegou uma época que um cientista muito famoso chamado Robert Millikan, ele conseguiu determinar, através de uma experiência bastante meticulosa, quanto que vale uma carga elétrica. E segundo essa experiência, a carga elementar, até hoje nós consideramos, chamamos de E, de carga elementar, e ela vale mais ou menos 1,6 vezes 10, aqui, vezes 10, elevado a menos 19 coulomb. Vamos entender esse número aqui. Então, carga elementar nós vamos usar para o resto da nossa vida, enquanto a gente falar sobre ciência. Carga elementar, E de elementar, esse E não é de eletro, é de elementar, mais ou menos, por quê? Não é mais ou menos, se fosse mais ou menos eu colocaria que é um aproximadamente, isso aqui é mais ou menos porque essa carga pode ser mais, pode ser positiva, ou pode ser menos, pode ser negativa. Quando eu tiver aqui um mais, é porque eu estou falando de uma carga que tem, de um corpo que tem excesso de carga positiva. Quando tiver um menos, é porque nós estamos falando de um corpo que tem excesso de carga negativa. Ou, se eu estiver falando de um próton, é mais, se eu estiver falando de um elétron, é menos. Então, por isso que é mais ou menos. Ok. 1,6 vezes 10 a menos 19. É um número muito pequeno, é pequeniníssimo esse número. E aqui, esse C é a unidade de carga elétrica, portanto, é o coulomb. Coulomb. Então, não esqueça, sempre que a gente dá um resultado, um valor numérico para um exercício de física, eu tenho que dizer quem é a grandeza que eu estou calculando, o valor numérico dela, e tenho que dizer qual é a unidade. No caso de carga elétrica, é o coulomb. Então, esse número é um número bastante pequeno, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Vezes 10 a menos 19. Seria algo assim, ó, presta atenção, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, bem. É esse numerinho aqui, ó. Isso é o valor de um elétron ou de um próton. Isso é chamada carga elementar. Agora, evidentemente, um corpo, como esse lápis que a gente está usando aqui, a lousa, a minha camisa, a sua camisa aí, o meu corpo, o seu cachorrinho, não é formado de uma carga, ele é formado de um conjunto de cargas, de muitas cargas. Então, agora a gente vai ver como é que eu calculo a quantidade de cargas que tem no corpo, ok? Próxima parte da aula nós vamos ver isso. E aí nós vamos ver aquele assunto que eu te falei, quantização da carga elétrica, ok? Vamos lá? Então vamos lá? Vamos ver aqui a quantização da carga elétrica. A gente viu, acabamos de falar que existe uma coisa chamada carga elementar. Quem mediu isso, quem determinou isso foi o Millikan, em volta de 1909, e mostrou que uma carga, um elétron, um próton, tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse é o valor de um próton de um elétron. Agora, o que nós estamos vendo aqui? Quantização da carga elétrica. Olha a definição. O módulo da carga de um corpo é um múltiplo inteiro da carga elementar. Veja só, é um múltiplo inteiro da carga elementar. É aqui que nós entendemos essa história de quantização da carga elétrica. Quer dizer que ou eu tenho uma carga elétrica, ou eu tenho duas, ou eu tenho três, ou eu tenho 10, ou eu tenho 11. Eu não posso ter, por exemplo, 10,5 cargas elétricas, eu não posso ter 10 prótons e meio, eu não posso ter 10 elétrons e meio, 8,3 elétrons. Ou eu tenho um elétron, ou eu tenho dois elétrons, ou eu tenho 20, ou eu tenho 21. Então eu tenho um múltiplo inteiro da carga elementar. Como nós expressamos isso? Que é a primeira formulinha eletrostática, que a gente vai ver e que depois você vai ver que vai ser muito útil daqui para frente, inclusive na outra parte que é eletrodinâmica. Então nós temos o seguinte, que é a quantidade de carga elétrica, nós vamos representar, então a quantidade de carga elétrica pela letra Q é igual a N vezes E. Então Q, quantidade de carga elétrica, vamos colocar aqui também o mais ou menos. Essa é a maneira de calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo. Vamos entender essa expressão muito simples, mas que é a primeira da eletrostática e que é bastante importante. Que quantidade de carga elétrica, quer dizer, quanto de carga elétrica vai ter nesse corpo. O mais ou menos é porque aí eu vou ver se esse excesso de partículas é elétron ou é próton. Se for um excesso de prótons, então eu vou usar o mais para dizer que é uma carga positiva que tem no corpo. Se eu tiver um excesso de elétrons, eu vou usar o menos, aí eu vou dizer então que essa carga que o corpo tem é negativa. Então, esse Q está representando aqui uma resposta final,
que é a quantidade de carga elétrica, quantidade de carga. Essa quantidade de carga nós vamos usar a letra Q, muitas vezes o Q maiúsculo, às vezes vamos usar o Q minúsculo também, não tem problema, quantidade de carga. O mais ou menos vai indicar se é próton, se é elétron. Esse N aqui, ó, esse N, o que ele representa? É o número de partículas. Número de partículas em excesso. Como assim número de partículas em excesso? Porque, veja bem, um corpo, qualquer corpo, lembra lá na primeira parte da aula, nós temos a matéria que é formada de átomos. Olha, o átomo tem prótons e tem elétrons. Então, um corpo é formado por cargas positivas e negativas. Então, quando eu digo que um corpo está carregado, é porque ou ele está com excesso de carga positiva, ou ele está com excesso de carga negativa. Então, para eu fazer o cálculo aqui, para saber qual é a quantidade de carga de um corpo, eu vou analisar sempre o número de partículas em excesso. Então, esse N vai me dizer quantos prótons existe a mais do que os elétrons, ou quantos elétrons existe a mais do que prótons. Esse valor aqui é um número que é um múltiplo inteiro. Portanto, ó, é um número inteiro. Esse N é um número que pertence ao conjunto dos naturais. E aí, com o sinal de mais ou menos, né, ele vai ser próton, vai ser positivo se eu tiver um excesso de próton, vai ser negativo se eu tiver um excesso de elétron. E esse Ezinho que nós estamos vendo aqui é o Ezinho que a gente viu agora na primeira parte dessa aula, mesmo na primeira parte do vídeo. Esse Ezinho é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E ele pode ser próton ou ele pode ser elétron, depende do que eu tiver em excesso naquele corpo. Então, nós temos aqui a quantização da carga elétrica, que foi uma descoberta lá no começo do século XIX, começo do século XX, mostrando que eu não posso ter elétrons, prótons ou elétrons em frações. Um terço de elétron, um terço de prótons, eu tenho que ter quantidades inteiras, números inteiros, pertencentes aos naturais, né, de prótons ou elétrons em excesso. E aí, eu sei a quantidade de carga que tem no corpo. Cada carga elétrica vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quando eu multiplicar o excesso que eu tenho pelo valor de cada carga, é claro, eu vou ter a carga total daquele corpo. Então, é fácil chegar nessa conta. Vamos ver como isso realmente é fácil, porém é importante, em dois exemplos que nós vamos considerar agora. Então, vamos lá. O primeiro exercício é uma aplicação que nós acabamos de falar desse princípio da quantização da carga elétrica e é aquela fórmula Q igual a N vezes Z, que me diz a quantidade de carga de um corpo. Veja só. Qual a carga elétrica de um corpo neutro após receber 2 vezes 10 a quinta elétrons? Bom, vamos analisar primeiro, vamos resolver o exercício do jeito correto. Né? O que nós estamos lendo aqui? Ó? Ele vai receber tantos elétrons. Ora, se um corpo recebe essa quantidade de elétrons, então no fim da história esse corpo vai ficar negativo, porque ele está recebendo elétrons. Elétron é carga negativa, ele estava neutro, agora chegaram mais cargas negativas, ele vai ficar com excesso de carga negativa. Ok. Quantos elétrons ele está recebendo? Então, N, que é a quantidade de partículas em excesso, lembra lá da fórmula, 2 vezes 10 a quinta. Então, 2 vezes 10 elevado a quinta elétrons. E nós sabemos que a carga elementar E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não precisa ficar preocupado muito em decorar esse número, eu não coloquei aqui porque nós já estamos falando dela, mas nos seus vestibulares, na sua prova, vai sempre ser dado esse valor para você. Então, nós queremos saber qual é a carga elétrica. Bom, calculando a carga elétrica, sabemos que é Q igual a N vezes E. Então, vamos lembrar aqui como é que a gente resolve um exercício, né? Lemos o exercício, separamos os dados, lembramos que tem uma fórmula que é capaz de resolver o problema, que é essa aqui igual a N vezes E, com mais ou menos aqui na frente. E agora vamos aplicar a fórmula de acordo com os dados que a gente já separou aqui do problema. Eu quero saber qual é a carga. Então, já que eu quero saber qual é a carga, eu tenho aqui uma interrogaçãozinha para o que eu quero, a carga, né? Quero saber quanto que vale. Então, esse Q eu não sei quanto vale. Deixa ele aqui sossegadinho. Igual, mais ou menos. Bom, eu já disse que ele vai receber elétrons. Então, se o corpo vai receber elétrons, ao final do processo ele vai ficar negativo. Então, eu já vou
indicar que vai ter um sinal de menos aqui. Menos quanto? Bem, então vamos colocar agora o valor do N. N é quantas partículas em excesso? É 2 vezes 10 elevado a 15, que é o número de elétrons que ele vai receber, e vezes quanto? Vezes o valor da carga elementar, que é o E. Quanto que vale esse número? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E agora nós vamos fazer essa continha aqui e vou descobrir o valor da quantidade de carga elétrica que vai estar nesse corpo que acabou recebendo essa quantidade de elétrons. Então, Q, quantidade de carga elétrica, é igual menos, aqui é menos, isso aqui é mais, então no final nós vamos ter uma carga negativa, como já era esperado, e está recebendo elétrons. Agora eu vou simplesmente multiplicar os números aqui, ó, o 2 com 1,6, então isso aqui vai dar 3,2. E aí eu vou ver as potências, 10 elevado a 15, 10 elevado a menos 19, você se lembra disso aí lá nas aulinhas da matemática, ó. Mantém a base e soma os expoentes, eu estou multiplicando, vou somar os expoentes, 15 mais menos 19, então isso aqui vai dar menos 4. Portanto, a quantidade de carga elétrica que esse corpo vai adquirir no final desse processo é negativa, porque ele está recebendo elétrons, menos 3,2 vezes 10 a menos 4 Coulomb. 10 a menos 4 Coulomb, sendo que Coulomb é a unidade de carga elétrica. Esse é o primeiro exemplo mostrando como aplicar essa fórmula Q igual a N vezes Z, que diz a quantidade de carga de um corpo. Vamos para um segundo exemplo. Nosso segundo caso, vamos fazer aqui uma divisãozinha nessa lousa. Segundo caso, um corpo inicialmente neutro, novamente, perde 4 vezes 10 a 19 elétrons. Calcule sua carga após essa operação. Parecido, é claro, é o mesmo princípio, a mesma expressão que a gente vai usar. É óbvio, são problemas de aplicação do que a gente acabou de falar. Mas nós temos agora um corpo neutro que ele perde 4 vezes 10 a 19 elétrons. Ele está perdendo elétrons, ora, ele era neutro, tinha tanto prótons como elétrons, ele perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa, lógico, então no final dessa operação, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar positivo. Então esse corpo vai ficar positivo. Quero calcular a sua carga, então no final eu quero saber a letra Q, quanto que vale esse Q, novamente, ó, Q de carga elétrica, após essa operação. Quantos elétrons ele perdeu? 4 vezes 10 é 19, esse é o valor do N, que é 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Perdeu elétrons, vamos ver então como vamos resolver isso. Qual é a conta que nós vamos fazer? Existe uma fórmula para isso? Sim, é a fórmula do Q igual a N vezes Z. Então, Q, quantidade de carga elétrica, igual mais ou menos N, número de partículas em excesso, vezes E, que é a carga elementar das partículas. Fazendo a conta, eu quero descobrir o valor do Q, carga. Eu já sei que ele está perdendo elétrons, a gente já viu isso aqui, ó, se ele perde, então ele vai ficar com excesso de prótons, por isso mais quanto? N, que é o valor dos elétrons que ele perdeu, 4 vezes 10 elevado a 19, vezes o E. O E é o quê? O valor da carga elementar. Novamente, eu não dei aqui no problema, nós estamos falando dela, já está na nossa cabeça, mas no seu exame vestibular, no Enem, lá na sua escola o professor vai dar isso para você na prova, isso vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, Q de carga elétrica é igual. Vamos novamente fazer a conta por partes, né? Já sei que é mais mesmo, não preciso nem pôr o sinal, mas vamos colocar só para lembrar, que vai ficar positivo. Tem um 4, tem 1,6. 4 vezes 1,6, isso aqui vai dar 6,4 vezes, aí eu tenho, ó, 10 e 10, a base é a mesma, então 10. Aqui é 19, aqui é menos 19. 19 menos 19 vai dar 0, portanto, a carga elétrica, a quantidade de carga elétrica será de mais 6,4, ora, 10 elevado a 0 é 1, então 6,4 vezes 1 é próprio 6,4 Coulomb. E aí nós chegamos na resposta final,
que esse corpo que perde essa quantidade de elétrons, ele vai ficar com uma carga de 6,4 coulomb. Então, retomando, aqui nós temos, primeiro exemplo, eu tinha lá uma quantidade de elétrons que o corpo recebeu, logo ele vai ficar com a carga negativa. Agora, esse segundo exemplo, o corpo perde uma quantidade de elétrons. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com a carga positiva. Tinha aqui 10 a 19 elétrons, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, fazendo a conta, 6,4, aqui 10 elevado a 0, no final 6,4 coulomb. Esse foi o primeiro vídeo da sequência que eu falei para vocês no começo da nossa gravação aqui. Depois nós vamos ter, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre processos de eletrização. Por quê? Porque você viu que o corpo pode estar carregado positivamente ou negativamente. Você viu que ele estava inicialmente neutro. Como é que ele fica positivo ou negativo? Então, o processo de eletrização será o segundo vídeo. No terceiro vídeo, nós vamos falar sobre força elétrica. No quarto vídeo, vamos estar falando sobre campo elétrico. E aí, nós vamos fazer uma aula de aplicação, que será o quinto vídeo. Então, não se esqueça, se você está gostando das aulas, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like, ative aí o sininho para que você esteja sendo alertado toda terça, toda quinta. Nós temos um vídeo novo e aí você vai poder acompanhar essa sequência dos 5 vídeos dessa parte de eletrostática e outros vídeos que nós estamos colocando para você, ok? Senhores e senhoritas, felicidades!